O meu nome é Erica Williams e eu fui acusada de homicídio doloso. Eu nasci homem, mas eu fiz a transição para me tornar uma mulher. As minhas esperanças e sonhos para o futuro eram como os de qualquer outra jovem. Conhecer alguém, também me apaixonar. Eu conheci o Greg em agosto de 2014. Quando o vi, automaticamente senti que ele era um protetor. No início de 2017, ele me pediu em casamento. Ele acabou se mudando para morar comigo e com a minha família. Por um tempo estávamos bem, mas a relação acabou deteriorando. O Greg começou a ser controlador, depois passou para violência física. Chegou a um ponto em que eu queria deixá-lo. Em agosto de 2020, o Greg não parava de ligar para o meu celular. E falava, preciso de você, preciso de você, preciso de você, porque você me deixou em St. Louis. Automaticamente eu me senti muito mal. Até que chegou uma hora em que eu falei, tá bom, Greg, eu vou voltar. Eu realmente esperava que ele mudasse por nós. Na manhã de 10 de agosto, eu tinha voltado para St. Louis, quando ele me pediu para ir ao quarto do hotel. Ele queria que eu o levasse para o trabalho. Então ele entrou no carro comigo e daí eu fui levá-lo. Ele queria que eu parasse na casa de um amigo e me disse para parar no estacionamento. Eu olhei para ele e ele estava me olhando de um jeito malvado, como se estivesse fazendo uma careta, e ele começou a me falar: por que você me deixou? Por que faz isso comigo? E havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. E a última coisa que eu me lembro foi um soco no meu rosto. Isso me deixou atordoada por um segundo. E depois eu me lembro de sentir outro soco no meu rosto. E quando ele me deu outro soco no rosto, eu acho que foi isso que me acordou. E foi daí que eu senti que eu ia morrer se eu não lutasse. Então eu tentei chutá-lo para me afastar e fiquei gritando e berrando. Para, Greg! Para, Greg, para! Eu estava lutando pela minha vida. Eu só me lembro dele correndo para fora do carro. Eu olhei no espelho e eu vi o meu rosto. Eu vi sangue por toda parte. Eu liguei para a polícia. E eles me perguntaram para onde ele foi e eu falei que ele tinha fugido. Isso é tudo que eu consigo lembrar. Meu nome é Will Goldstein. Sou advogado criminalista em St. Louis, Missouri. Atuo na área há 35 anos. E representei a Erica Williams neste caso. A Erica foi acusada de homicídio doloso e uso de arma como agravante. No estado do Missouri, cada uma dessas acusações pode resultar em prisão perpétua. Na manhã de 10 de agosto de 2020, a Erica concordou em levar seu marido, Greg Williams, para o trabalho. Ela o pegou no hotel. E, de acordo com a Erica, no caminho para o trabalho dele, o marido a espancou violentamente.
Ela não se lembrava do que tinha acontecido no carro depois disso. Tudo que ela lembrava era do Greg Williams saindo do carro e fugindo. Ela imediatamente chamou a polícia. Emergência, em que podemos ajudar? Eu posso falar com a polícia? O meu marido acabou de me espancar. O nome dele é Gregory Williams. Minutos depois, o departamento de polícia de Hazelwood chegou ao local para colher o depoimento da Erica sobre o que havia acontecido e a liberou. Pouco tempo depois, a polícia foi alertada de que o Greg Williams estava a poucos quarteirões de distância dela, sangrando profusamente do que parecia ser um ferimento no peito. O Sr. Williams foi levado ao hospital, onde foi declarado morto à chegada. A polícia acreditava que a Erica havia esfaqueado o marido e era responsável pela morte dele. Enfrentamos uma tarefa enorme ao defender a Erica. Ela poderia passar o resto da vida na prisão por um homicídio que dizia não ter cometido. Uma das principais provas era o interrogatório da Erica pela polícia. Não sabíamos que a Erica tinha sido levada para a delegacia. Não sabíamos que ela tinha sido interrogada. É sempre preocupante quando um cliente fala com a polícia sem a presença de um advogado. Tudo bem. Me conta como foi a agressão. Ele me deu um soco e daí me atacou. Eu tava por baixo, assim, chutando, tentando tirá-lo de cima de mim enquanto ele me socava. carro? Dentro do carro, Dentro sim. do carro, Enquanto ok. me socava. Entendi. Eu quero ter certeza, porque ele tem um pequeno arranhão e eu pensei que poderia ser um ferimento de corte ou algo parecido. Naquela hora, o policial sabia que o Greg havia morrido, mas ele não divulgou essa informação para a Erica. Ele se feriu em algum lugar e deve ter sido enquanto vocês estavam brigando. Tudo isso é bem plausível. Eu não sei, eu não toquei nele. O policial claramente a levou a um ponto em que ela poderia ter dito: sim, eu estava me defendendo e causei esse ferimento nele. Mas ela negou categoricamente. Então, quando o encontramos, ele tinha um ferimento na lateral do corpo. E foi levado para o hospital. E não sobreviveu. O quê? Eu não toquei nele. Ele tá morto. É, mas eu não toquei nele. Tem certeza? Tenho certeza, eu juro. Isso soou mal. Eu acho que um júri poderia inferir dessa reação que ela não se importava tanto com a morte do marido, mas sim em ser acusada do homicídio dele. Não toquei nele. Eu não toquei nesse homem. A nossa cliente, Erica Williams, chegou ao departamento de polícia de Hazelwood para falar sobre o fato de ter sido atacada, e então ela foi informada de que o marido estava morto e ela era a suspeita do crime. Então, agora você precisa nos entender. Temos uma ideia do que aconteceu. Ele a agrediu, você teve que se defender, e ele acabou morrendo como resultado disso. Preciso ligar pro meu advogado. Tudo bem.